tão caduca. Oi, prof. Fabiana. Oi, prof. Sérgio, tudo bem? Prof. Diane, prof. Janete. Tarde. Boa noite. Bem-vindos. Tudo tranquilo aí com vocês, na casa de vocês, nas escolas? Vamos começar, então, nosso encontro de hoje. Boa noite, boa noite. Boa noite, prof. Marcos. Boa noite, professora. Boa noite aos colegas. Chegando em cima da hora. Hoje é 10 aulas, 11 aulas em sala. A gente chega em cima. Deus livre. Aqui tá tranquilo hoje. Bom, que bom. Temos muitas aulas. Em compensação, amanhã não tenho aula, então o feriado começa hoje. Nossa, então hoje é sexta-feira para você. Aí sim, hein? Que maravilha. Meu tio também falou, amanhã eu já vou para Campo Mourão cedo, porque os filhos dele moram lá. Ai, bonito. Ele falou, para mim hoje é sexta. Muito bom. Só vou sextar amanhã. Vai servir para... Feriado vai servir para tentar colocar a vida de professor em ordem, no meu caso. Hoje eu tive que trabalhar lá no município pelo estado, acabar de lançar as notas, que tem umas almas que só pela misericórdia, né? Eu estou com conteúdo do PDE meio atrasado aí para fazer uma atividade, uma coisa e outra. Eu estava enrolado com as notas mesmo, essas almas que não vêm para a escola. Ainda aqui nós estamos escapando ainda dos problemas mais sérios, igual aí para baixo que tem, né, os municípios aí de vocês, mesmo que são municípios que tem bastante alunos na zona rural, né? A gente vê na televisão aí, meu Deus do céu, quanta ponte estragada. A prefeitura não vai conseguir consertar isso aí esse ano, não. Cuidado dessas crianças. Pois é, aqui a gente tem sorte, entre aspas, que uma das pontes, assim, que puxa mais... Aqui não, né? Aqui eu moro em Rosário, mas trabalho em Rio Branco. Uma das pontes, assim, que passa mais transporte escolar é caminho da Clabin, na fazenda que eles estão plantando. Então, nós estamos na esperança que eles arrumem para a gente. Mas não é possível. Mas o Porto Espanhol, que é ali, passa o Rio Ivaí, né? Onde tem a balsa, que é divisa com Ivaiporã e Ariranha. Alagou já ontem, e assim, tem a mulher lá que a família dela inteira cuida dessa balsa, sabe? O pai, os irmãos, agora ela, que já é uma senhora bem de idade, 70 e poucos anos, diz que nunca viram uma cheia igual dessa vez. Que veio até no meio do bairro ali, teve que mudar umas 30 famílias lá para a escola para poder escapar da água. Ontem eles ficaram o dia todo puxando mudança, que a água veio de uma vez, não é que foi subindo aos pouquinhos, não. E o assentamento também, que é beirando o Rio Ivaí, também alagou. Ontem os bombeiros tiveram que vir retirar as pessoas que ficaram ilhadas lá para trazer para o outro lado do assentamento, onde a água não chegava. Hoje os professores foram para lá, que estava até então nessa parte da escola, estava tranquilo, né, os bueiros, tudo funcionando. Quando deu umas 10 horas, encheu de um jeito que as duas saídas que tinha estavam fechadas, não tinha como passar. Eles ficaram esperando, na hora que deu uma brecha, eles conseguiram passar, mas o medo era do bueiro rodar, porque ele rodou esses tempos. Esse ano ainda ele rodou. É novo, então ficou com medo. Aí ficaram lá, um pouco de um lado e um pouco do outro. O sinal bem precário, né, por conta dessa chuva, da TIM, presta normalmente com chuva então. Aí o de moto ia de um lado para o outro para avisar onde estava para passar. Passaram uma por hoje. Tá feio aqui, olha que aqui não é costumeiro disso não. E para chegar em Rio Branco também só tem uma ponte. E eu vou daqui para lá todo dia, né? Pela estrada de chão não estava passando já. E pelo asfalto, essa ponte chegou literalmente na ponte. Daí começou a baixar, que depois do almoço só deu uma garoa e saiu até sol. Aí baixou. Se continua chovendo à tarde, nós íamos ter que ir embora logo, porque depois não passa também.
E fazia tempo que isso não acontecia aqui. Meu marido é nascido e criado ali há 45 anos, é a segunda vez que isso acontece. Não, e vai ter mais, tá? Vai ter mais porque o pico do El Ninho ainda tá agora, é novembro, dezembro e janeiro. Olha ao clube lá da Clabin, aqui é a lanchonete, os campos, as quadras, tudo alagado. Meu Deus do céu. Tem bastante lugar aqui que tá alagado mesmo. Tá triste. É aqui que é a entrada, nessa chegada aqui que é a entrada, que o rio adentrou, assim, muito, muito mesmo. E essa ponte ainda, só para encerrar, né, que senão eu vou ficar falando da ponte, ela é a ponte que só passa um carro. E agora o prefeito conseguiu uma verba para aumentar ela. Então, eles construíram uma ponte de madeira e está todo o maquinário lá, tudo pronto para funcionar. Começa a chuva, é demais, né? Só que a pontinha de madeira não rodou, que está lá embaixo, está submersa, mas não rodou. E o maquinário, o rio subiu tanto que o rapaz teve que vir no domingo, que no final de semana eles vão embora, deixa o maquinário ali, né? Teve que vir para tirar, porque a água estava chegando lá no maquinário, que estava bem em cima. Coitado, olha, o tal do pobre tem sorte, quando consegue um recurso para uma ponte, aí vem a chuva, né? Ai, Jesus. Dos males o menor. É. Então, vamos trabalhar. Deixa eu perguntar, alguém aqui já está com a implementação? Já gostaria de apresentar? Tem alguém nessa fase? Ainda não? Só para saber. Eu já implementei. Não, mas não coloquei nada no papel Não ainda. organizou ainda, né? Não, mas já se eu conseguir implementado mandar já, essas... para apresentar ainda não, semana que vem. Né? Tranquilo. Também já implementei, eu só não coloquei no papel, mas eu tenho fotos. Não pode apresentar só as fotos? Dá para apresentar só com as fotos? Acho que a gente pode deixar para semana que vem, né? Daí já ia adiantando, né, Patrícia? Porque lembra só escrever, outra, tá foi pronto. complicado. Foi mesmo. Tá, se vocês quiserem apresentar, então, tiver um esboço aí, também tranquilo, já adianta. Mas não é obrigatório, só perguntei, viu, gente? Vocês têm tempo ainda, até dezembro, falta muito tempo. Então, vamos lá, nós estamos aqui na apresentação de implementações, a partir de semana que vem nós estaremos no Se Liga, daqui para o final Se Liga ainda, né? A reunião 12 ainda não tem definido mesmo. E o Se Liga, para adiantar, nós teremos um restaurante, tá? Literalmente um restaurante. Agora nós vamos brincar um pouco, né? Vamos jogar aqui. Boa noite, prof, tudo bem? Vamos brincar, eu vou compartilhar aqui uma tela. Tudo bem, desculpe, acho que não deu certo, eu esqueci ali de abrir o microfone. Então, esse jogo é o seguinte, vocês serão azariados ou sorteados para responder umas perguntinhas, mas é bem simples, tá? Sobre essa metodologia que nós estávamos trabalhando, tá? Deixa eu só abrir aqui, que agora não quer abrir, que legal, né? Não está me obedecendo. Agora sim. Prof, deixa eu ver aqui. Prof, Adriana, tudo bem? Você apareceu primeiro que seu nome, prof. Já chega assim trabalhando, né? Prof, Adriana, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Olha, você chegou bem na hora. Estou abrindo a porta de casa. Ai, coitada. Então, vou dar uma chance para a coitada, né? O que precisa? O que eu preciso ver? É que eu não estou no celular, eu não estou enxergando, na verdade. Não, eu vou deixar você depois, prof. Pode abrir a porta, chegar primeiro, coitada. Vou começar a ligar meu note aqui. Prof. Janete. É que eu tenho a sexta aula, acaba 6h15. Eu venho voando. Prof. Janete, escolhe uma carta para você brincar comigo. Só escolher o número. Oi? Estão me ouvindo? Sim. Número 1, então. Número 1. Então, na Cultura Maker, o que você aprendeu por escalabilidade, prof? Que difícil, os colegas podem ajudar, pode pedir ajuda para os universitários, viu? Quem que lembra, hein? Não lembra da escalabilidade? Não. Para onde a gente pode aplicar? Quem sabe? Pode escolher um amigo aí para te socorrer, prof. Vê quem tem cara de CDF. O
O Marcos, que gosta de falar. Qual? O Marcos ou Marcos? Marcos, aí, prof. Marcos. Você já está de sexta-feira mesmo, aproveita. Tá aqui, ó. Fez inveja, agora vai ter que trabalhar mais. Né? Tá bom. Escalabilidade acho que até, deixa eu ver aqui se eu falar com palavras mais simples, mas até tipo, até o que eu vou conseguir alcançar, até tipo assim, qual a dimensão que eu consigo trabalhar, atingir, até onde eu posso chegar com aquilo ali. Seria isso em palavras mais simples assim? Sim, você escapou do Se Liga, prof. Salvou, prof. Janete também. Agora você pode escolher outra pessoa para participar, prof. Marcos. Eu? Pessoa ou carta? Ou uma pessoa para participar. Você já respondeu, agora já está livre. Então, vamos lá. Vou escolher o meu xará com U. Prof. Marcos, escolha uma carta, então. Beleza. Número 2. 2 na ordem. O que estes itens representam na cultura maker? Esse que está aparecendo aí na imagem da carta. Tem um monte de cacareco ali, né? Pois olha, parece lápis? Tem lápis, pincel, parece uma calculadora, uma antena. Eu acho que é isso. Criatividade. Um monte de tranqueira. Criatividade. Você vai ter as ferramentas e com essas ferramentas você vai criar alguma coisa. Isso. Muito bem, prof. Prof, escolha uma pessoa para dar continuidade. A Tânia. A Tânia. A 8. A 8. Como deve ser a atuação do professor durante a rotação por estações? Você tem que ir orientando os grupos para ir mudando e como vai fazer. Isso mesmo. Foi salvo. O prof não vai para o Se Liga também. Agora escolhe outra pessoa. Outra pessoa. Peraí. A Cláudia. Prof. Cláudia, escolhe uma carta para nós, prof. Número 5. Número 5. Qual o mínimo de estações se recomenda ter em uma sala de aula? 3. 3, olha. Vocês estão muito bons, gente. Quem que eu vou ver no Se Liga assim? Deus, Olivia. Graças a Deus, ninguém, prof. Ai, meu sonho era não ter nenhum aluno para Se Liga. O prof. Cláudio, escolhe alguém para continuar. Deixa eu olhar aqui. A Carla. Prof. Carla, me diga uma carta aí. Já foi a 1, a 2, a 8, a 5? A 8? A 8 já foi também, prof? Vamos pegar as que... Já foi a 8, a 5, a 1, a 2, a 3? Não, a 3 então não. A 4. A 4. Como que a rotação por estações é organizada, prof? Ela pode ser organizada em grupos, né? Onde os alunos ficam em grupos, daí tem essas estações, eles vão parando e vão resolvendo as atividades que são designadas. Um exemplo, um grupo lá, uma parada vai ter uma leitura de um texto, vai ter que ler aquele texto e escrever uma ideia principal. Na outra pode ver um vídeo. Na outra, um joguinho. Então, cada estação aborda o mesmo tema, mas em formas diferentes. Isso mesmo, prof. Parabéns. Escolhe alguém, prof. Para continuar, nós só temos mais a 3, a 6 e a 7. Eu escolhi mais alguém quem que tá aqui? Deixa eu ver. A Alessandra.
prof. Alessandra. A 3, a 6 ou a 7, prof? A 3. 3. Diga uma potencialidade da metodologia rotação por estações. Potencialidade seria o que ela pode proporcionar, né, para o aluno? Ajuda o aluno a desenvolver, né? Aprender de diversas maneiras, né? Aquela questão que a gente viu de que o aluno ele pode aprender a ser visual, ser auditivo, então ali vai proporcionar diversas formas, né? Diferentes. Abranger mais potencialidades, né? Diferentes potencialidades dos alunos, né? Uns vão bem no desenho, outros vão bem lendo, né? Enfim. Se salvou, prof, do cilindro. Mais uma pessoa, prof, escreva lá, escolha lá, fazendo um favor. Oi, prof. Camila. Professor Sérgio. Prof. Sérgio, a 6 ou a 7, prof? 7. 7. Diga uma contribuição da cultura maker no contexto escolar. Contribuição da cultura maker. Colaboração, criatividade, sustentabilidade. Sim, muito bem, prof. Foi salvo do Se Liga também. Agora escolha o nosso último participante de hoje, prof. Deixa eu ver aqui. Cláudia? Prof. Cláudia. Prof. Cláudia já foi? Eu já fui. Já foi, a prof. Cláudia já foi. Então, vamos ver. Camila? Prof. Camila. A questão 6, prof. Boa noite. Qual é o significado da palavra maker, prof? Ai, meu Deus. Puxa vida. Tem a ver com criação? Sim. Criação, isso mesmo. Criador, criadora, né? Na real, é isso mesmo. Parabéns, não vou ver ninguém no Se Liga. Ai, que pena. Brincadeira, gente. Mas sim, só para a gente relembrar o que já foi visto até o momento, né? E vamos dando continuidade. Opa. Então, esse foi o nosso joguinho, só para relembrar alguns pontos importantes, né? Sobre a rotação por estações e também sobre a cultura maker. Dando continuidade. Professor, vamos relembrar as experiências que você teve conosco nos últimos encontros sobre a cultura maker e rotação por estações. Para isso, sugerimos 2 situações em que você deverá escolher quais das 2 metodologias melhor se adequa a elas, justificando sua resposta. Olha só, quem já participou dessa atividade não participará. Olha só, que legal. Agora nós vamos ter que deixar os outros. Será que vai ser melhor ou pior? Então, a situação. Você tem uma turma com 35 estudantes. 10 deles são de sala de recurso e aprendem muito com atividades práticas. 15 são bastante agitados. 7 são muito participativos e aplicados. Por fim, 3 deles desanimados. Que situação. Prof. Claudete, qual que você acha que seria a metodologia mais indicada para essa sala assim tão heterogênea, né? A cultura maker ou a rotação por estações? Olha, difícil de saber, né? Mas acredito que se eu fosse trabalhar, eu trabalharia a cultura maker. Porque até a rotação por estações eu tentei trabalhar algo parecido e eu não dei conta. Então, acredito que numa turma assim também eu não conseguiria trabalhar. Na minha opinião, eu acho que a cultura maker talvez prendesse muito mais a atenção deles e talvez eu poderia trabalhar algo que não fosse tão complexo, né? Então, mas é uma situação difícil, né? Bem difícil, né? Os desanimados a gente nunca sabe se a gente está agradando ou não.
Aqui na escola. Oi? Eu acho que os desanimados, talvez eles se animariam com a cultura maker, porque até, assim, eu estou trabalhando, né, já estou fazendo a minha implementação, e eu percebi, assim, que os desanimados, eu tenho 2 no meu 6º ano, que é difícil, assim, e eles estão muito empolgados, já estou trabalhando, fazendo appbooks, e eles estão gostando muito, eles se animaram, né? Olha que maravilha. Os agitados, eu ainda prefiro os agitados, embora deixe a gente bem doido, porque eles são produtivos, né? Exatamente. Também estou tendo isso, assim, o mais agitado, porque eu tenho poucos alunos, mas o mais agitado que eu tenho na minha sala desse 6º ano está sendo o mais criativo, por incrível que pareça. Pois é, olha só como surpreende, né? Se a gente tivesse lá, de repente, sendo bem tradicional, pergunta e resposta, a gente nem notaria essa potencialidade, esse gosto, de repente, né? Nem despertaria interesse nos estudantes, esses animados, principalmente, né? Aqui na cidade vizinha onde eu trabalho, tem um professor, assim, que ele já é, não é velho, mas também não é novo. É daquela época que começava a trabalhar quando começava a faculdade, sabe? E ele ainda até hoje, pasme, ele usa o livro didático. Aí ele vai lá, abre e faz a trilha. O aluno tem que ler, fazer o resumo, e aí tem que responder as perguntas que tem no livro. E aí ele troca o caderno assim para os colegas mesmo responderem, sabe? Toda aula. Até meu marido que estudou com ele, que já tem 45 anos. É do mesmo jeito, até hoje. Então, assim, de repente, nessa situação, a gente fosse meio tradicionalzão, assim, mais tradicional, de repente, né, igual esse professor, a gente nem ia atingir boa parte desses alunos atualmente, né? Como ele não vem atingindo, obviamente. Ninguém pode conversar. Muitas vezes, pelo menos comigo acontece isso, às vezes eu chego na sala e eu estou disposta a trabalhar de uma forma, mas quando você vê ali como que está a dinâmica da turma, você acaba mudando na hora ali e partindo para uma outra atividade, para uma outra forma, para... Né? Às vezes você tem que tomar uma atitude ali e mudar, porque tem dias que está de um jeito, eu tenho um 7º ano, assim, tem dias que a coisa está de um jeito e tem dias que o clima está de outro, que não rende, né? Você vê que não está rendendo, na hora ali você tem que, pelo menos eu faço isso, na hora eu já busco um vídeo, busco alguma coisa assim para dar uma, porque para pretender, quando você vê que não está prendendo atenção, você tem que inventar alguma coisa na hora, né? Sim. Perfeito. Então, dando continuidade, situação 2. Você tem uma turma com 30 estudantes, 20 deles são bastante tranquilos e, na sua maioria, entregam as atividades quando requerido. 4 são muito agitados, 4 são bastante participativos, por fim, 2 deles são bem desanimados. Vamos ver. Prof. Janei. Ah, meu Deus, sempre é o seu nome, prof, desculpa. É Janei. Janei, meu Deus. Então, nessa turma aí, acho que as 2 formas daria para surpreender. Eu tenho uma turma mais ou menos parecida com essa, que eu fiz a implementação, Cultura Maker e Maquetes. Eu fiquei assim, olha... bem feliz, porque todos eles se dividiram, deixei ele se dividir, o que estava mais desanimadinho, aquele mais agitadinho, se entenderam, e o trabalho assim foi bem bacana. Então, usei bastante a questão da sustentabilidade, sabe? Ficou bacana. Eu acho que a rotação também seria ali tranquila, né, no processo. Acho que as 2 formas, na minha opinião, seriam bem-vindas. Então, diferentes metodologias podem ajudar a gente, né, a tornar um pouco mais produtiva por parte dos estudantes, né? Já que nós temos uma clientela tão diversificada. Claro, nós sabemos que nem todas as aulas dão certo, nem todas as turmas, mas sempre que possível, né? É interessante. Então, vamos ver este lindo vídeo. Um vídeo bem curtinho. Rotação por estações. A metodologia de aprendizagem rotação por estações é bastante divertida e lúdica. Além de tudo, ela pode ser utilizada para o desenvolvimento de atividades que contemplem as múltiplas inteligências. Vamos ver como isso pode acontecer?
Organize a sua sala criando 6 espaços de trabalho em grupo. Podem ser 6 mesas. Em cada uma das mesas ou espaço de trabalho, coloque uma comanda com uma missão relacionada a uma das 6 inteligências cognitivas que, lembrando, são linguístico-verbal, visual-espacial, musical, lógico-matemática, sinestésico-corporal e naturalista. Divida o tempo da sua aula em 6 rodadas de 5 ou 10 minutos. A cada rodada, seus alunos devem passar por uma das mesas ou espaço de trabalho, tendo que cumprir com a missão proposta. Quando o tempo acabar, os alunos devem mudar para a próxima mesa, iniciando uma nova rodada. O ideal é que a cada rodada os alunos se misturem e não sigam todos juntos para a próxima mesa. Isso promove uma melhor interação entre os alunos, permitindo que trabalhem sempre em grupos com constituições diferentes e desenvolvam a inteligência interpessoal. A ideia é que no fim da atividade, todos os alunos tenham passado por todas as mesas, tendo cumprido com todas as missões propostas. A metodologia de aprendizagem em rotação traz um jeito lúdico, divertido e dinâmico que pode ser implementado para desenvolver qualquer temática, trabalhado com qualquer série. Experimente na sua sala de aula. Então, e para ajudar a relembrar algumas características da rotação por estações, nós assistimos então esse vídeo. Como que essa metodologia pode ser implementada para que a construção do conhecimento pelos estudantes seja efetivamente colaborativa e significativa? Prof. Dulcineia, conte para a gente o que você pensa a respeito disso. Como que a gente pode utilizar essa metodologia para a construção do conhecimento pelos estudantes? Prof. Dulcineia? Será que ela está sem som? Cri, cri, cri. Prof. Dulcineia, cadê você? Ela nos abandonou. Vamos passar adiante. Prof. Dulcineia não nos abandonou. Então tá bom, prof. Conta pra gente, prof. Como que você acha que essa metodologia pode ser implementada? Então tá bom, prof. Não, mas pode escrever, tranquilo. Vamos ver o que o prof está dizendo. Enquanto a prof escreve, vamos só dando continuidade. Vamos aguardar. Rotação por estações. Enquanto a prof. Dulcineia escreve ali como ela acha que poderia ocorrer isso, nós vamos adiantando, né? Cursista. Agora que já lembramos algumas características da cultura maker e da rotação por estações, chegou o momento de compartilharmos a implementação realizada com os nossos estudantes. Aqui eu não quero que vocês compartilhem. Não é porque eu quero que vocês compartilhem o que vocês já fizeram, tá? Nós só vamos comentar a respeito para que aqueles que ainda estão meio em dúvida se sintam inspirados, pelo menos, né? Quem já implementou, a professora Tânia, o professor Marcos, o que pode contar para a gente? Como foi? Foi tranquilo? Conseguiram utilizar a metodologia que foi planejada lá no plano de ação? Eu consegui, mudei um pouquinho do nosso plano, eu fui mais para o lado mais prático. Como todo trabalho prático, é estressante, mas é gratificante. Os alunos adoraram. E o que foi mais gostoso, eu tive que pedir uma parceria com a professora de português, porque mudou o meu horário de aulas, porque antes eu tinha aula geminada, então daria para fazer o trabalho com eles, né, certinho, o prático.
Aí foi mudado, então eu fiz com ela e eu juntei as duas turmas para a gente ficar em aulas geminadas. Então, pensa bem, quase 60 alunos num laboratório. Fizeram um fuzuê, mas foi muito gostoso. Que depois até ela falou assim, eu não esperava o retorno deles. Porque conforme eu fui apresentando, o meu assunto foi setor da economia, fiz a retomada com eles, aí a experiência foi da mandioca, nós ralamos a mandioca, fizemos o polvilho, aí levei o polvilho azedo, fiz com ele uma receita de biscoito, e depois eles comeram, e ficou lá para eles verem. Mostrei para ele que ali, tirando a água, ia ser o polvilho doce, que faz o pão de queijo. E o que sobrou lá, no vidrinho, vai ser o polvilho azedo e o tucupi, que é a água. Então, eles ficaram, assim, bem empolgados, que depois eles disseram, professora, fizeram uma lista de comidas feitas com a mandioca. E eles não tinham noção que o tucupi era o líquido, que tinha a diferença do polvilho doce e o polvilho azedo. Aí eu passei para eles a receita do biscoito. Ontem mesmo, um aluno falou assim, professora, eu fiz, só que o meu cresceu, porque o nosso não cresceu, ele só ficou pequenininho e crocante. Aí eu falei assim, aqui estava num silêncio danado, massa não pode ter barulho. Mas foi muito legal. Que bom. E foi bacana que eles, vamos falar assim, eles compreenderam realmente o primeiro setor, o segundo e o terceiro. Então, foi legal. Maravilha, prof. Prof. Marcos, como é que foi o seu? Marcos ou Marcos? Marcos, qualquer um dos dois que queira comentar. Fique à vontade, então, mestre. Obrigado, companheiro. Eu acabei de implementar semana passada. Até estava conversando agora aqui no celular com a pedagoga da turma. Ela foi fazer uma visita lá eu pedi para ela, né, fazer uma visita na hora que eles estivessem na parte mais prática. Eu escolhi fazer um super trunfo com as crianças do 7º ano, né? E peguei o Brasil, as 5 regiões do Brasil, e aí, então, vamos trabalhar com a questão da cultura maker. Aí a gente, né, mostrei para eles o que é um super trunfo, tem muitas crianças que não sabem o que é o joguinho de super trunfo, isso aí é uma coisa mais da gente, né, da nossa idade lá. Hoje, acho que o único joguinho de carta, assim, menos convencional que eles têm, acho que é o Uno, né, que eles jogam nas aulas de educação física, quando tá chovendo, a molecada brinca com aquele tal de Uno lá, que eu nem sei como que brinca lá, preciso aprender também aquilo lá. E aí, então, a gente escolheu, eles conheceram o que é um joguinho de super trunfo, que cada carta tem algumas características ali, né, que vão servir para todas as cartas, aí conheceram o joguinho. E aí, então, a gente levantou quais as características que a gente podia colocar na cartinha. E aí, então, foi área territorial, população total, densidade demográfica, IDH e esperança de vida ao nascer. Esses 5 tópicos. E aí, eles começaram, então, a primeira parte, né, da atividade. Então, a gente dividiu as equipes, e aí, com esses tablets novos que estão chegando no colégio, a gente levou os tablets para a sala de aula, e aí todos os alunos tiveram acesso ao tablet, e aí eles acessaram o site do IBGE Cidades, né, você digita no Google IBGE Cidades, você se direciona para um campo lá do site do IBGE, que vai direto na questão dos dados de cada município, né, de cada estado. E aí, então, cada equipe ficou com uma região do Brasil.
Então, aí uma equipe ficou com o Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E aí, então, eles fizeram os papelzinhos, que primeiro era o quê? Levantar os dados. Então, nessa parte aí do uso do tablet, foi para levantar os dados. Levantar os dados, né? Preencheu de cada estado, tipo lá, região Nordeste. A única coisa que eu dei uma interferência foi do seguinte, tipo, região Nordeste, que são 9 estados. Aí eu coloquei, designei os 9 estados com uma equipe, que tinha umas meninas lá que são mais centradas, mais ligeiras para fazer. Porque era mais estados, era a região com mais dados para ser preenchidos. E aí, beleza, eles levantaram os dados bonitinho. Aí tá, primeira etapa resolvida. Recolhi os tablets depois. E aí, na outra aula, a gente recortou cartolinas brancas, né? Porque eu acho que é o mais rápido e mais barato, né? Aí, então, levei a cartolina, todo mundo cortou as cartinhas do mesmo tamanho. Pegamos, imprimimos vários mapas do Brasil, e aí as crianças recortavam com a tesoura, estado por estado, né? Igual região Nordeste, ia cortar só da região Nordeste, cortava os estados com a tesoura, pintava, colava na cartolina, e embaixo, no pedacinho que sobrava da cartolina, preenchia os dados da área, da população, os dados que foi levantado anteriormente. Depois de tudo montadinho, pintadinho, certinho, fizemos 5 jogos para a sala. 5 jogos. Então, a galera da região Nordeste, 9 estados, teve 9 vezes 5, 45. Teve que confeccionar 45 cartas. Para ter mais joguinho para poder brincar, as 5 equipes ao mesmo tempo. Montaram tudo certinho. Aí, separamos 5 joguinhos. E aí eu entreguei um joguinho completo com os 26 estados, mais o Distrito Federal, para cada equipe. Por quê? Porque o cara lá da região Nordeste, ele não pesquisou sobre a região Norte. Mas eu queria que ele tivesse uma base dos dados da região Norte, para na hora que ele fosse para a competição, ele ter uma visão mais ampla do Brasil todo. E aí, então, eu entreguei um joguinho para cada equipe. Eles ficaram meia hora analisando todas as cartas. E aí, depois, numa outra aula, a gente foi para a parte prática. Aí, na parte prática, pegava uma pessoa da equipe, mais 2 coleguinhas da equipe, colocou uma carteira, e aí, de um lado da carteira, ficava 3 de uma equipe e 3 de outra equipe. 3 da região Nordeste, 3 da região Norte. Dividiu-se as cartas ao meio, tive que tirar o Distrito Federal, escolhemos tirar o Distrito Federal fora, para poder dar um número de cartas iguais, né? E aí eles começaram a jogar, né? Aí eles começaram a ter a percepção do seguinte, pô, como que eu vou conseguir capturar a carta do meu amigo ali? Então, foi assim, bem interessante. Por quê? Porque aquele aluno, aquele menino, principalmente os moleques, eu percebi isso mais nos meninos, que gosta de um videogame, para esse raciocínio, ele foi mais ligeiro. Deu para perceber que ele foi mais ligeiro nesse raciocínio. Então, ele já olhava a cartinha e falava, não, aqui, a cartinha dele era Amazonas. Ele já sabia. Ele já bateu o olho, ele já percebeu que no Amazonas, ninguém ganha dele no tamanho territorial, na área territorial. Então, ele já partia em área territorial, já roubava a carta do seu parceiro. Tinha o Santa Catarina. Aí, na Santa Catarina, o quê? Expectativa de vida mais alta do Brasil. Já tinha trabalhado com isso anteriormente, com eles na sala de aula, lá no 2º trimestre. E aí, eles começaram a buscar coisas que já tinham sido trabalhadas nos outros trimestres. Isso que foi o legal. E foi muito, muito 10. Até estava conversando aqui com a pedagoga, que tem um menino na sala, que é um menino que tem bastante problema, pelo seguinte, já faz o irmão dele mais velho, que era aluno nosso,
era autista. E esse menino, numa briga em casa com esse irmão, saiu de casa e desapareceu e até hoje não voltou. Meu Deus. Faz 1 ano e meio que esse menino está perdido. Nossa. Veio polícia de Curitiba, veio todo mundo de Cianorte atrás desse moleque no cinturão verde. Não achou nada, nem corpo, nada versus nada. Já faz 1 ano e meio, quase 2, que esse menino está desaparecido. Esse menino, irmão dele aqui, que é meu aluno no 7º ano, de fevereiro até hoje, eu escutei esse menino abrir a boca nesse joguinho. Esse moleque, ele nunca abriu a boca, ele nunca conversou. Nunca. Nunca eu tinha escutado a voz dele. Até falei para a pedagoga. O joguinho valeu a pena só por ter escutado a voz dele. Não precisa de mais nada. Porque eu não sei se é trauma, porque diz que ele estava brigando com o irmão dele e o irmão dele resolveu fugir de casa, sair de casa. É um autista com grau meio elevado, família muito pobre de zona rural. Até hoje, passou em cadeia nacional, cadeia estadual, tentando achar esse menino. Nada. Nem sinal, nem rastro desse menino, até hoje. E eu não sei se ele se sente culpado, mas, igual eu te falei, só de escutar. E ele pegou as cartas e foi para frente e foi jogar. O moleque que senta na carteira, fica 5 aulas, igual uma estátua, e vai embora para casa. E na casa, será que ele fica assim também? Então, não sei. O pai vai lá, o pai é uma pessoa muito simples, praticamente analfabeto, mora na zona rural, e fala que ele é bem quieto em casa também, depois que o irmão dele fugiu, piorou mais ainda, né? Bem cruel a situação. E só dele ter participado, eu falei, já valeu a pena, valeu porque ele conseguiu interagir com a equipe dele, isso é o mais importante. Conseguimos ganhar aí 1 milhão de pontos, como diz, nessa interação desse menino. Já valeu a pena a jornada? Valeu muito. E o joguinho foi muito 10. Foi muito 10 mesmo. Não achei que ia ser legal assim. No terceirão do ensino médio, não foi tão atraente, que eu fiz o ano passado, igual foi com esses alunos. Foi muito 10 mesmo. Foi uma experiência que vale a pena. Vou pegar as cartinhas agora e vou jogar com meus outros 4 7º anos, né? Vou só jogar, porque não dá tempo mais de correr, de confeccionar mais nada nessa correria. Mas vou pegar o joguinho produzido com essa turma e vou trabalhar com todos os outros 7º que eu tenho 5 7º. Mas valeu a pena. Foi muito legal, a implementação foi muito 10. E tudo, nossa, eles participaram muito, do começo ao fim. Até o mais, como diz, morcego, botou a mão na massa e participou. Foi muito legal mesmo. Valeu a pena. Valeu a pena. Essa é uma atividade que eu falo, poxa vida, deu gosto de ter feito. Que maravilha, prof. Que benção, né? Deus ajude essa menina. Parece que nós temos um caso assim também, no começo da pandemia, só que a mãe era paiana, o pai não ia para pai, mas era do mesmo jeito, e o menino simplesmente desapareceu. Sumiu do mapa, veio cão farejador, veio tudo, simplesmente sumiu. E o menino não falava. Ele era da pai também, não falava. Sumido, que ninguém achou. Nada, nem uma marca. Ficaram dias e dias procurando nada. É muito triste. Muito triste. Desapareceu até hoje, nem sinal desse menino. Que judiação. É uma situação que, tipo, não conforta ninguém, né? Por mais cruel que seja, sei lá, um pai, com uma mãe, né? Não passei por isso, então... Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas se encontra ali um corpo, Deus o livre, pelo menos sabe, né, onde está? Sabe onde está, mas desse jeito é um negócio louco, passa 1 milhão de coisas, né? Que você escuta o pai vir na escola falar, você não sabe. Uma hora fala, meu Deus do céu, será que está sendo trabalho, ficou em alguma fazenda por aí, está sendo escravo, tipo trabalho análogo à escravidão, já era um mocinho, né, de uns 16 anos. Ah, será que foi atropelado? Alguém matou? Nossa, é um negócio assim... É triste. A princípio, aqui suspeitava até dos pais, né, que tinha um poço ali perto. Mas, como é no Rio do Tigre, é uma terra meio assim distante. É o fim do mundo de Cândido de Abreu, que é um município muito grande, faz divisa com o Rio Branco. Então, ali era um ponto onde a Klabin tinha a balança. Então, passa muito caminhão, muita gente ali.
que dá saída para vários lugares, então não tem nem como pesquisar. Foi, sim, um mês, mais ou menos, procurando todos os dias, tudo que poderia ser utilizado para pesquisar, procurar esse menino. Foi feito e nunca se teve nenhum indício de onde ele poderia estar. Nada. Simplesmente a mãe dele disse que, só que ela também não é muito certa, né? Disse que ele saiu, foi andando assim no pasto e sumiu. Simples assim. Sumiu. O mais... E ali é uma região que tem bastante onça, mas ainda assim ficaria roupa, ficaria alguma coisa, né? Não, mas onça parda, só se tiver onça pintada, mas onça parda não faz parte da dieta alimentar dela, cadeia alimentar ser humano. A única coisa que se tinha ali que poderia... E o que causa assim, mais entristecimento é que, todo mundo se mobilizou na cidade, a polícia, cachorro, tudo. Mas aí, acho que vocês acompanharam o noticiário uns 2 meses atrás, mais ou menos, o tamanho da mobilização que foi aqui em Cianorte para pegar os 5 ou 6 assaltantes que matou um policial aqui numa troca de tiro, que passou na RPC a nível de Brasil e Paraná, tudo, e veio polícia do Paraná inteiro, veio vários drones que filma com sensor de calor à noite, a noite inteirinha com esses drones com sensor de calor, para descobrir onde estavam os bandidos. Não é à toa que descobriu, achou todos, matou 2 no confronto com a polícia. Então, olha o empenho da polícia para achar um bandido, e para achar esse coitadinho desse menino, não trouxeram drone nenhum, foi só os polícias, os cachorros. Então, quer dizer, o coitado do menino... Não, aqui até que veio os bombeiros, veio tudo que imaginar que tinha rio ali perto. Não, mas aqui veio tudo, aqui veio tudo, só faltou a NASA, do resto veio todo mundo aqui. Aqui também veio, mas não acharam esse menino. Sensor de calor para tudo quanto é lado, aquela câmera térmica, tudo que você possa imaginar apareceu aqui, que eu nem sabia que a polícia tinha tudo aqui. Nem sabia que existia isso na polícia. Aí para o menino, uma judiação, ficou só com os cachorrinhos da polícia mesmo. Não, aqui eles fizeram tudo possível, aparentemente, mas realmente... Deve ter entrado dentro do carro de alguém e levado. E daí, como ele não falava, não sabia explicar de onde era, às vezes está por aí vagando, né? Mas ele não sabia apontar onde ele morava, não sabia nada, assim. Não é que ele era mudo, ele simplesmente falava quando ele queria, sabe? Não tinha comunicação efetiva com ele, não. Mas que bom, né, prof? Pelo menos os formadores ajudou nisso e já valeu toda a jornada, todo o sacrifício. Cansado. Foi ótimo. Nós passamos, né? Quando a gente consegue um aluno, né? De todas as atividades que eu apliquei, que eu montei, esse super trunfo com esse 7º ano foi a que deu mais certo que o do ensino médio, de todas que eu fiz. Foi muito gostoso, foi muito prazeroso. Esqueci um pouco daquele negócio de ter que cumprir planejamento, meti o pé no planejamento, foi um planejamento, como diz, à parte, porque foi 8 aulas nessa brincadeira, então esqueci que tinha que cumprir outros conteúdos, falei, não, vamos focar nisso aqui. E deu certo, e eu acho que foi legal por causa disso, porque também eu sou um cara meio metódico. Então, eu falei, você quer saber? Esquece planejamento. Vamos aqui, vamos focar nisso aqui e vai dar certo. E deu certo. Que bom. Maravilha, prof. Muito bom mesmo. Agora, quem mais já implementou, gente? Que pode contar para a gente? Quem sabe a distribuição? Prof. Eu já implementei, prof. Conta para a gente, prof. Como foi? Então, assim, eu organizei eles em grupos. Então, deram, em média, entre 9 e 10 grupos na sala. E daí, reuni eles em, no máximo, 3 alunos por grupos. E aí, apresentei as possibilidades e eles gostaram da ideia do Lapbook, eles nunca tinham feito. E aí, eles produziram um Lapbook. Então, inicialmente, eles fizeram um levantamento de informações, usaram um livro, puderam usar o Educatron, usaram o celular para pesquisar, revistas, o que eles tinham de informação, eles podiam usar. Aí, eles levaram umas 2 aulas pesquisando, né, registrando isso no caderno, e aí, depois, eles elaboraram um Lapbook, né. Aí, assim, cada um foi pensando, né, eu passei um modelinho para eles e tal, dei algumas ideias, porque eles ficam meio perdidos,
mostrei alguns que eu já havia produzido, né, em outras turmas, e que também já tinham ficado expostos e tal, então eles já tinham visto. E aí eles foram buscar, né, outras formas de apresentar as informações e produziram um lapbook deles. E aí depois eles apresentaram para os colegas. E daí cada grupo que vinha apresentar, eles tinham uma tabelinha que eles organizaram que, por exemplo, né, a região Nordeste vinha apresentar, todos os que estavam assistindo, eles tinham que registrar no caderno algumas informações sobre a região, né, o nome dos estados, a economia, as principais atividades econômicas, clima, enfim, assim, um geralzão da região, né? E assim, eu levei umas 8 aulas para fazer a atividade, foi assim, bem demoradinho, né? Entre a pesquisa, a elaboração e tal, e a apresentação. Mas assim, foram 8 aulas que eu achei que eu ia me incomodar muito, né? Porque 7º ano eles têm uma dificuldade para ouvir muito grande. E foi assim, muito tranquilo. Eles gostaram muito de fazer a atividade, né? Ficaram em silêncio, fizeram, buscaram outras formas de apresentar. Então, assim, foi bem produtivo. Na verdade, bem mais produtivo do que com o ensino médio que eu havia feito. E, assim, eles gostaram de apresentar, porque eles fizeram, se sentiram valorizados. Tanto que daí eu tirava foto, né? Tirei foto deles produzindo o lapbook durante as apresentações e tal. E daí, na correria, eu falei assim, quem que quer fazer um videozinho, então, né, mostrando o trabalho que vocês fizeram? Né? Daí teve vários ali que levantaram a mão e eu falei, então eu vou mandar as fotos para um colega, vocês sentam e fazem um videozinho e depois me mandam. Daí a gente posta no Instagram da escola. Eles fizeram, colocaram o nome dos colegas de cada grupo, a turma. Então, assim, ficou bem legal, sabe? Eles se sentiram valorizados também. Então, achei que foi bem produtivo. E daí, na verdade, cada grupo ficou com uma macro-região, né? Na verdade, 2 grupos para cada região, né? Teve 2 grupos falando da mesma região. Então, muitas vezes, o que um grupo não apresentava, o outro apresentava. Então, eu achei que foi produtivo. Sim, quando os colegas estão apresentando nessa faixa etária, ainda eles prestam bem atenção, né? Alguns para fazer pergunta, e outros porque acham interessante, eles querem se ajudar, né? Vamos respeitar o colega, que senão depois ele faz bagunça na minha hora também. Ainda tem disso, né, dessa idade. E engraçadinho, assim, porque eles ficam nervosos, preocupados, né, ansiosos. Então, eu achei que foi bem produtivo. Eles gostaram bastante, adoraram a atividade. Que bom, prof. Fico muito feliz, né? Essas horas a gente até esquece todo esse estresse que é na jornada. Que bom. Quem mais já apresentou, gente? Professora Tânia, professor Marcos. Eu implementei também, e eu acabei mudando também, nós tínhamos que fazer a maquete do nosso planejamento lá, e vou ter que alterar isso também. Acabei inventando a caixa de conhecimento da África, nos 8º anos. Aí ano que vem já vou aprimorar e vai virar um baú de tesouro. A mesma caixa vai virar um baú de tesouro. Olha só. Vou dar uma aprimorada na coisa. Mas a ideia da atividade foi dividir a sala conforme os grupos, conforme as regiões da África, e eles fizeram as pesquisas básicas lá, de país, capital, os dados demográficos, assim, corriqueiro de informações, mas a ideia da caixa era assim, cada equipe ia ter que arrumar uma caixa de sapato, aquela com a tampa fixa, para não perderem as tampas, né? Sabe como é que é aluno, e eles tinham que decorar a caixa por fora com uma temática africana, podia ser as cores da África, enfim, e dentro da caixa, na tampa, eles tinham que colocar todas as bandeiras da região que era específica do grupo. E daí, qual que era o próximo passo? Eles pegaram para cada país, eles tinham que pesquisar um item que fosse representativo do país. Poderia ser uma comida típica, poderia ser um recurso mineral, enfim, qualquer coisa. Mas que essa coisa
pudesse ser representado num objeto, e que esse objeto coubesse dentro da caixa. E aí, para a apresentação, o que eles tinham que fazer? A bandeirinha que estava na caixa, então abria a caixa, a bandeirinha ficava aqui, eles pegaram um cordãozinho, um barbante, e colavam na bandeirinha, e na ponta do barbante tinha o objeto que representaria aquele país. Daí, no dia da apresentação, foi exatamente isso. O grupo ia lá na frente, abria a caixa, contava qual que era a região que eles ficaram incumbidos de pesquisar, e cada um apresentava o objeto que representava aquele país. Então, vários objetos, e foi bem interessante, porque o objeto ficou livre para cada equipe. Uma delas lá trouxe para Sudão do Sul, se eu não estiver enganado. Na ponta da cordinha eles trouxeram uma chupeta para representar que era o país mais novo do mundo. É o bebezão. Olha só. E daí, assim, uns trouxeram alguns objetos diferentes, outros trouxeram o corriqueiro, pegava um pacotinho lá, colocava feijão, um pacotinho colocava café, um pacotinho o milho, enfim, foi bem divertido e diferente a atividade. Como o Marcos falou, e eu acho que é uma parte que eu bato sempre nessa tecla, a gente não deixa de cumprir aquelas metas do IRCO, etc. A gente só muda o jeito de fazer. Porque se você parar no frigir dos ovos, como diz meu pai, todos aqueles itens lá estão trabalhados dentro dessa atividade, só que de uma forma diferente. E o legal disso é você acaba atingindo aqueles outros alunos que no dia a dia mal conseguem copiar. Eu tenho alguns alunos na sala que tem uma dificuldade imensa. Eu tenho uma que ela tem apoio e ela mal escreve. Mas na hora da apresentação ela fala, na oralidade ela vai muito bem. Então, foi para a apresentação também e tudo. E é uma forma de trabalho diferente e pode acarretar um pouquinho mais de trabalho, mas é um trabalho diferente. Sai do cotidiano, do dia a dia. E, no fim das contas, acaba sendo mais legal e mais interessante do que o nosso planejamento diário lá em Paraná. Foi divertido, foi bem compensador, e ano que vem eu vou aprimorar a ideia. Olha só que maravilha. Parabéns, vocês estão saindo melhor que encomenda, hein, gente? Estão surpreendendo demais. E olha, eu gosto bastante de copiar as ideias de vocês. Eu acho que a gente já apresentou a implementação. Vocês não acham? Ar da gata. Falta só mostrar as fotos agora. As fotos, boa, Cláudia, boa, é verdade. Só as fotos. É isso aí. Oi, prof. Fabiana, pode falar? Agora a gente só posta. É, né? Oi, prof. Fabiana, pode falar. Então, eu assim, acho que praticamente fiz a minha implementação, só estou nos finalmente. Até fui pegando até umas ideias dos amigos aqui, da Cláudia, que fez o Lapbook, porque a minha proposta inicial era trabalhar com um sétimo que eu tenho, que seria uma turma um pouco melhor, mas acabei desenvolvendo trabalhos relacionados à temática das regiões com quase todos os meus sétimos. Então, em uma turma eu pedi um Lapbook, daí eles fizeram, na outra turma eu fiz um guia turístico, né? Cada grupo faria um guia turístico ali dos principais pontos turísticos, eles fizeram, estão concluindo em forma de cartaz, e daí nessa turma que era a proposta inicial, na verdade eu pedi um mapa conceitual, e eles apresentaram, e assim, o que eu também vou colocar na implementação é o mapa tátil que eu fiz com 2 alunas que são deficientes visuais, né? Na turma, uma tem um grau bem mais avançado que a outra, e eu estou concluindo, hoje concluí a parte da região Nordeste, né? Então, usei materiais diversos, colando ali, para ela cobrir cada região com material. Então, no Centro-Oeste, elas escolheram colocar soja, no Sudeste, café, na região Sul, o chá, né? Colamos.
E na região Nordeste até achei bonitinho. Uma delas falou, professora, a gente pode pôr areia? Porque ela tem bastante praia bonita. Falei, então vamos pôr areia. E na região Norte, né, eu peguei bolinha de crepom, falei, vocês vão fazer as bolinhas de crepom verde e colocar na região Norte. Então, elas estão na fase de conclusão desse mapa. E, assim, cada turma... E agora, assim, tem umas turmas que eu não tinha feito nenhuma proposta, daí uma turma vai fazer também um mapa visual, só com as imagens de cada região, separar em região, então cada grupo vai coletar imagens características da região para fazer a colagem, e uma turma, não sei se entra, acho que não entra dentro da cultura maker, mas mais a sala invertida, que a gente já falou da metodologia também, eles vão fazer um telejornal. Eles estão preparando um telejornal, sabe? Ficaram muito empolgados. É uma turma difícil de se trabalhar, uma turma bem complicada, tem alunos disciplinados, mas eu senti que eles acolheram bem a ideia e, pelo jeito, vai ser bem produtivo, né? Então, foi essa temática, mais relacionada às regiões. Muito bacana. Tá vendo? A gente planeja junto, chega na hora, cada um faz uma coisa, né? É muito bacana. Muitas ideias diferentes, muitas ideias passíveis de serem aproveitadas. Vou roubar tirando todas, viu? Oi, prof. Carla, pode falar. Eu estava pensando na atividade do Marcos, lá da Caixa, que daria também para fazer no 7º ano, né, das regiões brasileiras. Sim. Cada grupo ficaria com uma caixa, né, com os estados, e daí também poderia fazer. Dá para a gente, né, utilizar, né, em outros momentos, ou uma caixa de agricultura, né, cada grupo ficar com a caixa, e daí, no caso, falaria sobre uma região, quais são os produtos agrícolas daquela região também, né? Então, dá para a gente inventar bastante, né? Sim. A caixa pode ser em formato de maleta também, né? Você vira ela abre de frente, só coloca uma alcinha na caixa. Igual aquelas malas de papelão de antigamente. Pois é, eu quero ver as fotos. Acho que vai ser legal as fotos. E então eu posso falar o que eu fiz? Sim, pode, prof. Então, daí eu trabalhei sobre os setores da economia. Também ficou um pouco diferente. Eu trabalhei com o grupo ali da Tânia. E daí, então, o que eu fiz? Eu peguei e expliquei lá sobre os setores da economia e dividi a sala em grupos, e cada grupo iria pesquisar sobre um produto. Por exemplo, assim, o trigo, um grupo ficou com trigo, o outro ficou com ovos, outro leite, outro açúcar, e daí eu pedi para eles fazerem ou cartaz ou slides explicando o processo, desde lá a agricultura, como que era o açúcar, lá a plantação da cana-de-açúcar, da cana-de-açúcar vai para a indústria, lá da indústria, né, eles fazem lá o refino, fazem todo o processo, vendem para uma outra indústria que vai fazer o bolo, e esse bolo vai ser vendido no supermercado, que seria o comércio. Daí eles fizeram essa relação, alguns explicaram na cartolina, na folha de sulfite, eles foram e explicaram para a turma, foi um 6º ano. E daí, e outros fizeram em slide. Então, eles gostaram, e também daí eles levaram um bolo, um levou um bolo, outro levou acho que uma torta de tomate, que eu falei para fazerem também de tomate. Então daí ficaram tudo animado, gostaram, que daí se alimentaram, comeram bolo, então ficou bem jóia. Daí, para finalizar, para fechar, eu pedi tipo um mapa mental desses setores da economia através de desenhos. O que é agricultura, o que é setor primário, que é agricultura, setor secundário e setor terciário. E deu para notar assim que foi assim, o primeiro trabalho em grupo e apresentado oralmente.
eles gostaram também de fazer slides, porque eles estão no meio tecnológico, e sexto ano, eles têm que começar desde o sexto aí, né, com a tecnologia. Então, eu trabalhei a parte criativa, através do mapa mental, deles irem pesquisar por si só, né, então, seria uma sala invertida, né? Se for pensar, eu uni vários, eles pesquisaram sobre aquele tema, explicaram e, além do mais, levaram o bolo, que é a melhor coisa, de cada grupo levou para explicar, para eles explicarem. Então, ficou bem jóia, valeu a pena. Então, esse que foi o meu trabalho. Maravilha, prof. Melhor parte de trabalhar nas regiões é a comida. Pois é, das regiões. Mas daí eles trouxeram igual de milho, trouxeram um bolo de milho. Mas o que levaram, valeu. Outro canjica levou, outra docinho de brigadeiro. Daí eu falei de cacau, deles explicaram sobre o cacau também. Olha que maravilha. Uma vez, logo que eu cheguei no Pará, eu fiz uma coisa assim, né, sobre as regiões. Levaram açaí com aquela farinha de tapioca, que é... Você já comeu aquela tapioca? É maior que uma bolinha de sagu dura, que falta pouco quebrar os dentes da gente. E daí eles queriam que experimentasse. Ah, meu Deus, achei que experimentar aquilo ficava na boca, indo e vindo. Não ia nem para frente, nem para trás, socorro, até que eu consegui engolir. Essa é a briga do pessoal que vem de lá pro sul, né? E aí eles falam, isso aí não é tapioca é coisa que tem lá, né? Uma farinha de tapioca deles é uma coisa absurda, de grande, duro, igual uma bola de sagu, duro. E aquilo, meu Deus... E eu nem gostava de açaí, aquilo tem gosto de terra, né, na verdade, quando a gente não é acostumado. E lá o açaí de verdade, não é esse açaí que vem nos mercados aqui, que é só quase o caldo do açaí. Meu Deus, passei tanto apuro, nunca esqueci que aquilo ia e vinha e não saía do lugar, parece que estava crescendo na boca. Eu tive 2 experiências com açaí. A primeira vez, quando eu fui pela faculdade, a gente foi daqui até Belém, de Belém a gente pegou o barco e a gente tinha um encontro nacional de geografia lá em Macapá. Nossa. Foi assim uma epopeia, a viagem de ônibus até lá, até o Belém, e depois de barco. E lá em Belém a gente experimentou o açaí. Nossa, eu odiei, porque era esse negócio assim, tipo, cara, não tinha nada a ver. E aí, numa outra oportunidade, a gente foi visitar uma tia que mora em Manaus. Ela pegou o mesmo açaí, e qual que foi a diferença? Ela adicionou assim, ó, tem açúcar aqui, se quiser põe um pouco de açúcar. Meu, aí virou a maravilha do... Não, com leite condensado, maravilha. Mas é que a experiência com açúcar e sem o açúcar foi o diferencial. Não, é muito ruim. E essa é assim, ó, grande, é isso aqui, é muito grande e duro isso. Usam. Só que coisa é diferente. É diferente. Depois a gente acostuma, fica com saudade, né? Mas... Aí você pega esse congelado aí, cara, não tem nada a ver essa saída aí. Não tem gosto. E lá é batido na hora, né? Então a gente, eu pelo menos acostumei com aquele, agora esses não tem graça. Eu tenho um aluno que veio de lá. Daí ele fala, prof, isso aí não é açaí. Né? Porque lá é muito diferente. É, gostoso até, né? Agora, esses daqui, sinceramente, eu não gosto muito, não curto. Aqui, as lanchonetes, toda parte vende muito, né? Mas não tem o gosto, não. Mas é traumático, é duro, viu, prof? Você escreveu ali, prof. Adriane. É duro, muito duro mesmo, as coisas se morder. E a minha cunhada, que é paraense, ela tira muito sarro da gente, que a nossa farinha aqui parece um talco de tão fino, não tem graça, não quebra os dentes. E eles mastigam aquilo e não quebram os dentes, não, viu? Eu não sei como é que eles fazem, eu não consegui. Essa farinha, não. Eu experimentei muita coisa lá, de Jacaré para baixo, muita coisa, mas essa farinha não foi nem a panelada cedo, pelo amor de Deus, né? Não sei se vocês gostam, mas cedo. Ai, Deus, só de sentir aquele cheiro, misericórdia. Mas eu já comi essa tapioca granulada aí, uma sobrinha do meu marido fez e falou que era sagu. Ela cozinhou igual sagu, colocou leite, ficou uma delícia, branca, né? Daí eu falei, mas isso aqui é sagu. Falou, não é sagu. O que você imagina? Eu falei, imagino nada, parece sagu. E era tapioca. Tem um pudim de leite, de 4 leites desse negócio aí, que eu vou falar a verdade, hein? É maravilhoso, só que leva um dia para fazer para amolecer isso aí. É um pudim gelado, mas tem que deixar de molho o dia todo. Muito bom. Então, vamos continuando, né? Mais alguém que já tenha feito a implementação? A professora Nair está tão quietinha, prof. O que aconteceu?
Não, mas eu não fiz ainda, Tati. Não, é que tá muito quietinha, prof. A implementação ainda está por vir ainda. Mais alguém que já tenha implementado? Nós vamos lá para o nosso grupo. Ou nem precisamos ir para o grupo, porque a atividade pode ser feita sozinha. Nós temos aqui ainda um Padlet para preencher, mas eu vou deixar para a semana que vem pelo seguinte. Oi, prof. Ney, pode falar. Semana passada, né, Marcos, nós ficamos de ver quem que foi que ficou com a nossa... Então, falta ajustar, o professor Marcos até me falou, não sei nem se deu certo aquele, prof, que a gente Sim, mandado o eu link. encontrado. Era aquele? Foi Então, encontrado? Eu encaminhei para... acho que passei para todo mundo, eu acho. Eu vou abrir as salas, gente, então, que fica melhor, como eu estava dizendo, esse Padlet é mais para a semana que vem, que Você compartilhou lá, Marcos? algumas coisas a respeito da implementação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir as salas para vocês ajustarem, falta, né, dar um tempo para vocês mexerem no relato de vocês, tá bom? Na semana que vem a gente volta com o Se Liga, todos ligados. Oi, prof. Rosana, pode falar? Oi, gente, eu tô sem energia aqui, tudo bem? Tudo. Por isso que eu tô poupando aqui o celular, porque tá com pouca bateria, tá? Mas assim, eu fiz a implementação também, só que eu tive que fazer junto com o professor de matemática, gente, devido à quantidade de faltas que eu tive. Eu não teria como fazer sozinha, né, por conta do tempo que eu fiquei afastada com a minha mãe, né? E agora que eu voltei, a gente já tinha conversado no que a gente ia fazer, né? Porque ela também faz formadores, ela está fazendo o PDE. E daí, o que a gente fez? Nós fizemos brinquedos para crianças africanas. Foi essa a ideia. Os alunos desenvolveram brinquedos com material reciclável, como se eles fossem entregar mesmo esses brinquedos. Tá? Jogos, na maioria, jogos que ela utiliza em matemática e que daí eles vão ser entregues, né? Vão ficar na sala, mas a gente conversou com eles a respeito de como seria lá, né? Com as crianças do continente africano na parte mais pobre, sabe? E daí agora a gente vai terminar ainda ali, eles vão apresentar os objetos, né? Mas ela sofreu uma queda domingo de bicicleta, né? Eu não sei o que é. Ela disse que estava assim, já estava chovendo demais, ela estava entediada. Ela tem 2 meninas que são muito hiperativas, e ela resolveu sair de bicicleta com as meninas para dar uma volta, e ela caiu, ela está com o rosto todo machucado, né? E ela não está indo trabalhar esses dias, porque ela não tem condições, ela não abre o olho de toda, assim, a queda que ela... diz ela, o que ela mais sentiu é que ela quebrou 2 unhas, né? Ah, meu Deus. O olho, tudo bem. Agora a unha. A unha, o olho, tudo bem. Agora a unha ficou complicado, né? Senhor. Então, sinceramente, gente, eu estou fazendo a minha implementação junto com o professor de matemática, porque sozinha com tudo isso não tem dado tempo. E assim, a gente está numa fase naquela escola, vou falar para vocês, que eu acho que bateu muruca bem, bem da forte. Eu saí, né, com a minha mãe. A professora de educação física ficou 3 semanas achando que tinha feito uma luxação no pé e ela fez uma fratura. Saiu para cirurgia. A professora de história estava cuidando do nervo ciático e, no fim, é o menisco. Hoje ela foi operada. Meu Deus. O professor de biologia, que dá aula de ciências também à tarde, perdeu um irmão no começo, logo nos primeiros meses do ano, e hoje ele ligou para a escola avisando que o pai dele tinha falecido no período da manhã. Nossa. Então, a gente está com uma uruca tão grande que está um cobrindo o buraco do outro, assim. E daí, por conta dessas saídas, mudou todo o horário, todo. Tá tudo o que a gente combinou de usar o laboratório, não deu mais, sabe? A gente está tentando se adequar, faltando vários professores, porque lá encheu também de água. Ontem, hoje, teve professor que não conseguiu trabalhar, porque mora em Campo Magro, na região lá. Eu acho que o professor Marcos até conhece, que ele faz bastante trilha, tudo, no Conceição do Meia Lua, lá em Campo Magro.
lá pro meião de Campo Magro, Morro da Palha. Tem uma professora que mora lá, caiu 2 pontes, ela não pôde vir. A outra, o rio subiu, tomou conta da casa dela, da rua, da casa dela, ela não pode sair porque o carro dela não passa. Então, a gente está assim, tipo, com um período com 8 salas de aula, 3 professores. A gente está juntando alunos, isso sem contar os alunos que não estão indo porque as casas alagaram. Então, Então, tá a gente difícil. fez assim o que deu para fazer, né? E eu vou terminar amanhã porque ela não vai conseguir estar ali para terminar, porque ela está muito machucada. A gente começou na semana passada, daí aconteceu, sabe, tá? É aquilo que eu falo, tá com uma moruca que eu só. Vou levar o padre, o pastor, todo mundo Não, fazer uma oração. tá muito, é de chorar. Ah, entendo, aqui no município nós estamos assim também, já teve dia de ter falta de 10 pessoas numa escola minúscula daí. Então, Só pela misericórdia. daí, os alunos, muitos, dizem assim, cadê seu caderno? Ah, professor, tá encharcado, né? Então, a gente vai ter que ser compreensível nesse momento, porque tá Sim. tenso, tá? Eu vou Bom. terminar essa semana, porque ela não vai estar, eu vou ver o que eu consigo fazer, tá? Eu vou fazer o meu melhor, mas tá difícil. Tranquilo, prof. Então, abrir as salas para vocês se organizarem, ver o que falta em relação ao compartilhamento, né, do plano de ação, que dia 17 já tem que ser postado, tá bom? 20 minutinhos, daí a gente retorna para encerrar. Professora? Oi. Aqui nesse momento é para a gente dar continuidade no plano de aula, né? Isso, o relato de implementação para quem já fez. Olha minhas cachorras. Que loucura. Normal. É isso, só para organizar. Então tá, então é só para organizar a implementação e os planos, né? Isso. E é para postar até dia 17? Dia 17, o plano de ação. O plano e os links dos planos de aula até dia 14?
O mesmo dado. Não, dia 24 é o do relato de implementação. Ah, tá. E no dia 17, os links dos planos de aula? Isso, que é aquele plano de ação, é um documento só, né? Tá, é isso, plano de ação. Uhum. Tá bom.
Oi, prof.
Voltamos. Ô, Carla, só respondendo a sua pergunta, realmente tem a pecuária, daí depois vai ser o artesanato e a manufatura, indústria, a revolução industrial, comércio, prestação de serviço e turismo. Prof. Patrícia, Oi. nós temos uma dúvida. Pode No falar. plano de ação, tem que ir o nome de todos os integrantes ou Sim. só o meu nome? No plano de ação de todo mundo. De todo o grupo? Sim. Só Daí no no relato de relato, implementação que só o seu daí. Uhum. Viu, prof? Mais uma coisa, nós colocamos, por exemplo, nós optamos pela cultura maker, mas cada um fez algo diferente. No plano de implementação, eu posso deixar todas as ideias que nós tivemos, né? Sim, pode. Lá tem um campo adaptação, né? Adaptação, alguma coisa assim nesse sentido, né? Se você quiser colocar lá alguma observação, beleza. motivo de não estar igual, mas tranquilo. Então, não sei só se colocar adaptação, modificação, alguma coisa assim que eu não lembro. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Não, eu estava só falando lá na nossa equipe, eu tenho que juntar os dois planos e um só link para mandar. Um documento só. Um documento só, né? Uhum. Mas de vocês está tudo certo, aí todo mundo já se acertou, já pegou, está compartilhado certinho? Então tá bom. Tá sim. Então tranquilo. Mais alguma pergunta, gente? Não, Pode ir embora. Pode ir embora. Tá vendo o sinal já? Não, pode falar, prof. Não, só queria perguntar, Cláudia, daí a turma da nossa equipe manda depois no WhatsApp o nome dos integrantes? Como que é? Eu já posto lá, prof. Então tá, beleza então. Aí é só copiar e colar lá. Filé. Eu já guardei o material, pode sair? Meu Deus, já viu o que é merenda hoje? Se não for lá merenda, não pode. Pode ser. Então tá bom, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. Se cuide, bom feriado, descansem, se possível. Vocês também. Boa noite, gente. Se possível, né? Falou Outra presença, Patrícia, hoje, o formulário de todos os dias? Porque se eu vou postar lá no grupo Lattes também. Nem precisava lembrar louco, desse. hein? Essa professora judiou de nós, hein? A turma da quinta-feira nem aula tem, e nós estamos aqui, ó. Mas Posta eles lá não vão... a nossa presença de todos os dias. Eu vou postar lá no grupo do WhatsApp, então, tá bom? Tá bom. Tchau, gente. Bom feriado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, turma. Você falou que eu já vou? Aí. Prof. Dulce. Prof. Dulcineia? Alguma pergunta, prof? Tudo tranquilo? No grupo do Artes, tá. Deixa eu ver se eu tenho teu número aqui, prof. Senão você já me manda, eu já adiciono, tá? Consegue me mandar um oi, prof? Eu já vejo aqui que eu não salvei.